paz, queridos. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra do Senhor. Gênesis 5, apenas o versículo 24, para nós meditarmos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos orar? Querido Deus, como é maravilhoso, Pai, estar na Tua presença. Como é grandioso, Senhor, poder sentir que Tu estás neste lugar, ó Deus. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor permaneça conosco. Que o Senhor venha nos usar, ó Pai querido, como instrumento em Tuas mãos para falar à Tua igreja, Pai. Porque eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada, ó Deus, mas estamos aqui, Senhor, nesta noite, para meditarmos naquilo que o Senhor tem para nos falar. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, Pai. Amém. Queridos, quando nós falamos em andar com Deus, muitas situações vêm à nossa mente. A Bíblia relata que no princípio, todos os dias, na viração do dia, Deus visitava o jardim do Éden, estava ali com Adão, conversando, tendo uma amizade sincera com Adão. A partir do momento em que o homem cai no pecado, essa situação muda. E quando Deus vai ter com Adão, a primeira coisa que Adão faz é culpar o próprio Deus pela sua queda. Ele diz, olha, a mulher que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor me deu, me fez pecar contra ti. Ou seja, ele quer dizer que se Deus não tivesse, de repente, dado Eva como mulher para ele, de repente, ele não teria pecado. E aí a gente começa a observar o que vai acontecendo no decorrer desta história. Adão e Eva são expulsos do jardim onde eles viviam. E a sua inimizade com Deus só tende a crescer depois disso. Eles têm filhos. E a Bíblia cita o nome de dois, Caim e Abel. E aí a gente vê o primeiro homicídio da história. Um filho se rebelando contra o outro, um irmão se rebelando contra o outro, por inveja, por partidarismo. E aí um vai lá e mata, tira a vida do outro. E a gente começa a analisar como que é possível, diante de uma cena dessas, alguém caminhar com Deus ainda. Como que é possível Deus ainda se compadecer do ser humano a ponto de apontar alguém que andou com ele? A ponto de ter alguém que tenha tamanha integridade, tamanha fidelidade, né? E é citado como alguém que andou com Deus. Agora, quando nós trazemos para os nossos dias, nós começamos a ver as dificuldades que nós encontramos ao ter uma intimidade com Deus. Andar com Deus parece algo impossível de se vivenciar nos dias de hoje. A gente pensa assim, eu tenho uma vida, eu trabalho, eu estudo, eu tenho família, tenho tantas responsabilidades, tenho tantas dificuldades, como que vai ser possível eu andar de acordo com os preceitos da palavra de Deus? Como que é possível eu conseguir andar com Deus, ter integridade com Deus parecidas com a desse homem? Como que é possível? Agora nós vamos analisar qual que era o cenário de vida deste homem. A Bíblia relata que depois dessa tragédia na família de Adão, Deus deu um outro filho, porque Abel era o filho da promessa, e vai citando os nomes dos principais dessa linhagem. E aí Deus dá um outro filho para Adão, chamado Sete. E Enoque, ele vem desta descendência de Sete.
Ele é o 7º nesta genealogia. É alguém que tinha uma vida íntegra diante da presença de Deus. Alguém que tinha uma vida comum, porém, alguém que tinha também as qualidades, alguém que vivia no altar do Senhor. A gente não consegue verificar aqui quais eram essas qualidades, o que existia de concreto, para nós falarmos assim, ele era desta maneira. O que nós podemos olhar é que Enoque era um pai de família, como qualquer um outro. Era alguém que tinha filhos. A Bíblia cita o nome de um dos filhos, que era Metusalém, que é, segundo a própria Bíblia relata, aquele homem que viveu muito mais do que os outros homens. Só que a Bíblia também cita que ele tinha filhos e filhas. Então a Bíblia cita o nome de um dos filhos e diz que ele tinha filhos e filhas. Se a gente for jogar isso para o plural, então pelo menos 2 filhos e 2 filhas, além de Metusalém. Então não era alguém que vivia ilhado, ou dentro de um mosteiro, ou dentro de um templo, onde a única coisa que ele fazia era adorar a Deus. Era alguém que tinha uma vida comum. Alguém que tinha um lar, que era um pai de família, possivelmente um trabalhador. Alguém que tinha os seus afazeres diários, alguém que tinha uma esposa e os seus filhos, provavelmente netos, devido à idade desse jovem senhor. Apesar de que ele morreu muito jovem, né? Em consideração com os outros homens daquela época, os outros varões daquela época que são citados aqui na palavra de Deus, que ele morreu com 365 anos. Um jovem senhor. Agora, trazendo essa situação para os nossos dias. Apesar de todas as dificuldades que nós temos, apesar de sermos miseráveis pecadores, apesar de termos uma vida que não edifica em nada, será que ainda é possível andarmos com Deus? Invertendo esta situação, Deus desistiu de andar conosco? E o que pode nos impedir de andar com Ele? De repente seja a nossa própria vontade. Não é isso? Às vezes nós impomos tantos obstáculos, impomos tantas situações para dificultar o nosso relacionamento com Deus. Vamos citar alguns? Eu citei aqui que pode ser trabalho, pode ser estudos, pode ser família. Mas existem momentos em que nós estamos a sós, em que não tem nada disso para nos perturbar. Não existe nada disso para nos afastar. Aí nós começamos a inventar compromissos, a inventar coisas para substituir um momento de intimidade com Deus. Observe bem. Quanto tempo nós gastamos, às vezes na frente da televisão, às vezes falando com pessoas, falando coisas que não edificam, às vezes ali na internet, nas redes sociais, quanto tempo? Ninguém consegue calcular isso. Porque nós procuramos muitas vezes algo para, digamos assim, para utilizar como se fosse um subterfúgio, ao invés de estarmos na presença do Senhor. Nós procuramos situações que nos afastem da presença de Deus. Às vezes, acontece algumas situações na nossa vida, às vezes que nos fazem crescer uma vergonha muito grande. Supomos, eu estou aqui hoje, de repente eu tropeço, caio, e aí isso, por causa de uma vergonha, eu me afasto do Senhor também. Agora aí a gente eu começo a me lembrar da situação de Paulo. Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem potestades, nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Agora, e se eu não quiser este amor? E se eu não quiser vivenciar este amor? A verdade, o caminhar com Deus depende mais de mim e de você do que do próprio Deus. Porque Deus está sempre pronto para nos receber.
Muitas vezes independente dos problemas que nós vivemos, muitas vezes dos pecados que nós cometemos, nada disso é capaz de nos separar do amor de Deus. Quantas vezes nós fazemos também como Paulo? O bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal eu estou sempre pronto para fazer. Isso é natural, isso nós somos assim. Infelizmente, essas são as características do pecado que nós herdamos de Adão e de Eva. Isso tudo é o que nos afasta da presença de Deus, mas o problema principal somos nós mesmos. Deus não nos vira as costas, independente da situação, Deus não vira as costas para nós. E o que é que nós podemos fazer diante dessas situações? Quando a Bíblia cita que Enoque andou com Deus, e posteriormente nós temos o seu nome, lá em Hebreus, juntamente com os heróis da fé. E também Judas cita Enoque. Nós vemos que apesar de uma história tão curta, com tão poucos detalhes, este homem não ficou escondido na história. Queridos, mas existe algo que nós precisamos aprender aqui, que é a disposição de andar com Deus. A disposição que nós precisamos ter para estarmos na presença de Deus. Quantas vezes nós vivemos dificuldades, passamos por dores, por problemas que não conseguimos resolver, mas preferimos lutar com as nossas próprias forças, até que as forças se acabem, ao invés de buscarmos aquele que pode nos ajudar de verdade. Ao invés de buscarmos a presença daquele que pode solucionar os problemas, que pode perdoar os nossos pecados. Quantas vezes andamos errantes, como se fôssemos órfãos. Nós precisamos nos lembrar, quando o salmista diz que ele pode ser abandonado pelos seus pais, porém ele sabe que Deus jamais o abandonará. E nós precisamos sempre nos lembrar disso em todos os momentos das nossas vidas. Que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus diz sobre nós é real. O seu amor por nós é real, independente daquilo que fazemos. O Senhor permanece fiel, o Senhor permanece cuidando de nós. Ele não nos deixa jamais. Quando a dificuldade maior bater em nossa porta, precisamos nos lembrar daquele que cuida de nós todos os dias, daquele que nos ama incondicionalmente, daquele que, quando viu que a humanidade não teria jeito, ele já tinha um plano para que houvesse, para que reatasse a aliança que ele tinha com o homem. Deus não planejou isso depois da queda do homem, Deus já sabia desde o princípio, mas ele preferiu investir, ele preferiu dar continuidade no seu plano de salvação para o homem, ele preferiu dar continuidade do seu plano de redenção, ele preferiu enviar o seu filho, ver o seu filho morrer e sofrer por cada um de nós. E este mesmo Deus, ele permanece nos amando e ele está aqui nessa noite. E aquilo que eu ou o irmão não pode fazer por você, Deus pode. Não existe nada que seja impossível para Deus. E quando nós nos depararmos com as dificuldades da vida, de observarmos a situação de dificuldade de andar com Deus, nós precisamos nos lembrar que nós temos um lugar para estar na presença de Deus. Nós ainda podemos contar com Deus em todos os momentos das nossas vidas. Precisamos aprender a buscar ao Senhor, a vivenciar aquilo que o Senhor tem para nos dar.
E nós não podemos desistir também. Insistir, persistir. Nós podemos observar aqui quantos desafios este homem deve ter tido na sua vida. Problemas, de repente, com filhos, problemas no seu lar, problemas no trabalho. Todas as coisas que nós vivemos na nossa vida, esta pessoa com certeza, Enoque com certeza também viveu. Mas o Senhor vem e diz que ele andou com Deus. E já não era porque Deus o tomou para si. A Bíblia deixa claro que é um homem que não viu a morte. Alguém que tenha andado em santidade na presença de Deus, que não fosse capaz, não foi capaz de ver a morte. Mas o Senhor o tomou para si. Assim como o profeta Elias. Alguém que foi trasladado, que foi levado para o Senhor, sem que visse a morte. Pessoas comuns, com vida comum. E aí nós podemos pensar, o que nos impede? Qual que é o problema de andarmos com Deus? O que tem nos separado deste amor? Qual que é o problema principal? Quais são os caminhos errantes que nós temos tomado na nossa vida, que tem nos afastado tanto da presença de Deus? E que não podemos voltar atrás, e que não podemos retroceder. Qual que é o problema tão grave que não pode nos reatar essa amizade com Deus? Queridos, eu sei das minhas dificuldades. Eu sei dos problemas que eu vivo. Eu sei daquilo que eu coloco na presença de Deus. Agora eu não sei o que você tem feito também. Muitas vezes nós estamos aqui todos reunidos e não sabemos aquilo que cada um passa no seu dia a dia. Às vezes problemas familiares, situações com colegas de trabalho, situações financeiras, situações terríveis que nós vivenciamos na vida diária. Mas nada disso é capaz de nos separar de Deus. Nada disso é capaz de nos separar do amor de Deus. E nós podemos voltar a caminhar com Deus, sim. Basta querermos. Basta darmos lugar, espaço para o Espírito Santo voltar a atuar. Aleluia. Nós só precisamos dar um espaçozinho. Dar um sim. Ligar o botãozinho lá, o start, é só isso. Não precisa de mais nada. Dar carta branca para o Senhor voltar a atuar. É só isso. Dificuldades? Eu não sei quem disse que a vida sem Deus, andando errantemente, que é mais fácil do que a nossa. Nós temos dificuldades, sim. A vida é cheia de dores, cheia de dificuldades. Mas quando as pessoas estão lá fora, a gente começa a observar que elas utilizam muitas coisas para satisfazer a sua solidão interna, digamos assim. As pessoas não bebem, não fumam, não usam drogas, não se prostituem por um simples prazer. As pessoas se entregam aos vícios em busca de algo. É como se fosse para se esconder dos seus próprios problemas. É como se fosse um subterfúgio, como se ela precisasse de algo para se distrair da sua vida real. Agora nós aqui dentro, nós passamos por dificuldades, passamos por problemas sérios, severos nas nossas vidas. Porém, nós sabemos onde depositarmos a nossa confiança e a nossa esperança. Nós sabemos que aquele que vive e reina para todo sempre, ele continua atuando, ele continua trabalhando em nosso favor. Continua cuidando de nós, continua cuidando das nossas causas. Glória a Deus. Às vezes, queridos, a gente quer trazer algo mais cheio de detalhes, mais de riquezas, mais teológico, digamos assim. Mas
em outras situações. O Espírito Santo, ele quer cuidar de feridas, ele quer tratar feridas. E muitas vezes as palavras precisam ser de acordo com aquilo que ele mesmo determina. Aleluia. Nós não sabemos. É como atirar uma flecha sem saber onde é que o alvo vai, onde o alvo está. O Senhor é quem sabe. O Senhor é quem vê os corações. Quando o Senhor Jesus, ele se aproximava de alguém, ou alguém se aproximava dele, e ele falava para a pessoa, ele falava diretamente para o coração da pessoa. Ele conhecia diretamente o íntimo da pessoa. E a pessoa podia espernear, ir para um lado e para o outro, mas ela sabia do que o Senhor Jesus estava falando. É a mesma coisa. Quando nós, às vezes, lemos a palavra de Deus, ouvimos alguma pregação, e a gente fala assim, essa palavra veio para mim, é porque o Senhor está falando diretamente para nós. Independente, muitas vezes, daquilo que eu quero, daquilo que o irmão deseja, o Senhor, Ele quer restaurar. O Senhor quer transformar. O Senhor quer curar feridas. O Senhor tem muito para fazer, queridos, em nossas vidas. Mas muitas vezes precisamos dar o primeiro passo. Precisamos entregar a carta branca para o Senhor. O Senhor está aqui. Está aqui, faça o que o Senhor quiser. Confia, querido, confia que o Senhor, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você imagina. Aleluia. Não adianta a gente ficar se segurando. Não adianta. É só prolongar o sofrimento. É isso que nós fazemos muitas vezes. Quando nós não permitimos que o Espírito Santo venha trabalhar em nossas vidas, nós estamos prolongando o sofrimento. Eu vou contar uma experiência. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Fiquei por 16 anos fugindo do Senhor, até o dia que Ele me encontrou, que nós nos encontramos novamente. E a dureza do meu coração, ela foi ainda persistindo. Foi só prolongando o sofrimento. Aí eu olho para trás hoje e falo, gente, que coisa, para que aquilo? Por quê? Não é? Se eu soubesse que as experiências que eu tive enquanto eu estive afastada dos caminhos do Senhor seriam tão devastadoras na minha vida, doeriam tanto, eu jamais teria feito isso. Eu jamais teria escolhido estar distante do Senhor. Jamais. Isso só é possível porque eu vivi essas experiências. Eu vivi estas dores. E quantas vezes muitas pessoas passam por essas situações e não têm coragem de assumir e voltar. Às vezes porque pensam no julgamento. Esse é o principal problema das nossas vidas. Nós nos preocupamos com o que o outro vai pensar. Nos preocupamos com o que o irmão vai pensar a nosso respeito. Mas estamos aqui todos no mesmo barco, não é assim? Estamos todos lutando, caminhando, correndo a mesma carreira, tentando chegar no pódio, todos da mesma maneira. Muitas vezes tropeçamos, caímos, levantamos. Às vezes o irmão nem vê que nós tropeçamos, caímos, levantamos novamente. Mas Deus sabe de cada um de nós. Só que a única receita de andarmos com Deus é permitirmos, é nos voltarmos para Ele a cada dia. Eu não sei quais são os desafios que me esperam, não sei quais são os desafios que espera cada um dos irmãos. Mas eu sei que o momento é hoje, o momento é agora. Existe um tempo certo para todas as coisas. E este pode ser o nosso tempo, este pode ser o momento principal. Este pode ser o momento em que Deus quer
restaurar, em que Deus marcou para restaurar o altar, em que Deus marcou para fazer novas todas as coisas. Este pode ser o momento. E se for o teu, querido, que o Espírito Santo possa te convencer nesta noite. Não perca a oportunidade. Não perca. Porque as oportunidades, elas podem ser únicas na nossa vida. E o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber. Para receber a cada um de nós. Que nos voltarmos para Ele. E que decidimos novamente andar com Ele. Andarmos na presença dEle. E neste momento, eu peço para nós orarmos. Vamos orar?